Olá, eu sou a Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Meus amores, hoje iremos reagir 7 filmes de terror que realmente dão medo. Jamais veja sozinho. De qual canal? É do canal Porão Escuro, rapaziada. Vamos ver esses filmes aí, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal. Hype o vídeo, vai na descrição que o canal original também tá lá, beleza? Vira membro aqui e bora pra reação. Vamos! Filmes de terror têm a intenção de serem assustadores. Com o tempo surgiram muitos filmes que são bons, que ficaram famosos, que fizeram história. Mas eles eram realmente assustadores? Eu acho que não. A maioria dos filmes usam como artifício os famosos jumpscares para tentar te deixar com medo. E realmente, vai ter vezes que esse tipo de cena faz você dar um pulo da cadeira e tal, só que na maioria das vezes não passa muito disso. Mas mesmo em um mar de filmes rasos e com sustos baratos, existem alguns filmes de terror que realmente fazem você sentir uma tensão, um desconforto, que continua na sua cabeça por dias depois de ter assistido. Filmes que cumprem o papel de te deixar com medo. Eu sou o Bruno do Porão Escuro, e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 filmes de terror que realmente dão medo. Se existe um país que sabe fazer filme assustador, é o Japão. No filme de Won, a gente acompanha diferentes personagens que entram em uma casa amaldiçoada por uma mulher fantasma, a Kayako. Depois de entrar nessa casa já era, você tá condenado. A Kayako vai te caçar, te atormentar e por fim, vai te levar à morte. A maldição dela é tão poderosa que em alguns momentos do filme ela consegue até mexer com o passado e o futuro de alguns personagens. O filme é cheio de cenas assustadoras. A Kayako é assustadora, o som que ela faz enquanto se arrasta é assustador, e o destaque do filme vai para essa cena em específico. Uma aparição da Kayako que vem descendo as escadas, e o som que ela faz antes de aparecer na tela, e a aparição em si, é tudo muito surreal de assustador. Mas é bagulho do grito. Cara, eu juro, quando eu vi a primeira vez isso, eu me caguei todo de medo. E eu lembro muito bem até hoje que quando eu era pequeno, minha mãe botava pra rodar um DVD do Grito 3, né? Que eu sei que é o pior filme da saga, só que naquela época já era muito assustador pra mim. Sempre que eu pensava na pior coisa que podia acontecer comigo quando eu era criança, a resposta era sempre a Kayako me perseguindo. Aquilo era tipo um pesadelo pessoal meu. Se esse filme pareceu assustador o bastante e te interessou, eu te indico a assistir também minha playlist da saga de On. Lá eu falo sobre todos os filmes da saga. Reincarnation é um daqueles filmes tipo Shutter de 2004, que não são tão conhecidos, mas que ainda assim são muito bons. E aliás, ele é dos mesmos criadores do Ju-On. Aqui a história se trata de um cara que filmou a si mesmo matando os próprios filhos e mais 9 pessoas em um hotel. Isso? O cara literalmente fez um massacre lá dentro. E esse cara fez isso como um tipo de experimento, porque ele acreditava que as pessoas podiam reencarnar e se lembrar de fragmentos da vida passada depois que elas morriam. E ele realmente estava certo, porque 35 anos depois, um grupo de pessoas vai fazer um filme nesse hotel sobre esse massacre que aconteceu lá. E já dá pra saber no que isso vai dar, né? Já viu, né? Alguns personagens do filme, eles descobrem que são a reencarnação das pessoas que realmente viveram naquele hotel, e aí começam a ser atraídos pra esse lugar. E cada um deles começa a ser morto da mesma forma no qual as pessoas anteriores foram mortas naquele hotel, revivendo aquele massacre do passado. Esse é realmente um filme muito bom e interessante e não sei como ele é tão pouco conhecido. Se tiver interesse nesse filme, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele tá disponível na Prime Video. Só que precisa de um complemento da Lionsgate pra poder ver ele. Porra, isso aí é... A gente assistiu, né? Tá, eu não vou mentir. O Insidious, ou Sobrenatural, como queira chamar, ele realmente tem alguns jumpscares. Mas confia, o filme é bom, o filme é bom. E o início dele já mostra isso, que tem essa introdução bizarra dessa véia fazendo me cagar tudo de medo. Essa velha aí... A história aqui é que o filho do protagonista, o Dalton, ele tem o poder de viajar para outra dimensão enquanto dorme. Ele fica vagando e vagando pelos lugares enquanto sonha, e numa dessas viagens ele acaba se afastando demais do corpo físico dele e não consegue voltar. E aí fica preso nesse outro mundo cheio de fantasmas. E no mundo real ele fica em coma. E até aí não tem nada demais, não acontece muita coisa. Mas aí o pai dele, o Josh, e a mulher dele começam a presenciar umas coisas estranhas acontecendo na casa deles. Do nada. E
Que aí eles contratam uma velha médium pra ajudar eles. E ela revela pro Josh que já tinha ajudado ele com esse tipo de coisa no passado. O Josh é quem tinha esse tipo de capacidade de entrar em outro mundo e ele passou isso pro filho dele. Só que a Elise, a médium, ela tinha feito um tipo de hipnose pra tirar essas lembranças de quando ele era pequeno. O Josh entende que o único jeito de resgatar o filho dele lá do outro mundo é ele mesmo entrar naquele mundo com os poderes que ele também tinha. E é aí que acontece o ponto forte do filme. O Josh começa a dormir e entra naquela mesma dimensão que o filho dele tá preso. E lá, todo o ambiente em volta dele fica imprevisível. Começa a aparecer uns fantasmas muito loucos e tem também um bicho vermelho que fica tocando uma musiquinha de fundo, que virou praticamente o mascote dessa saga de filmes do Insidious, né? Ele e a velha noiva, na verdade. Ah, é bom, Insidious é bom. Esse é um filme sobre tristeza, solidão e fantasmas. Nossa, tudo de Em ruim. Cairo, os protagonistas são atormentados por fantasmas depois que eles passam por certos locais proibidos. Esses lugares são lacrados com um tipo de fita vermelha, e depois que você passa por esse tipo de local já era. E esses fantasmas também têm a capacidade de infectar o mundo pela internet. É meio doideira mesmo, né? Imagina, uma hora tu tá aqui vendo o canal do Porão Escuro, e do nada aparece um fantasma te assobrando por não ter deixado o like. E bom, nesse caso vai ser merecido, né? Mas enfim, continuando aqui na história. Em um momento no filme, um personagem tem um diálogo, e ele fala que o mundo dos espíritos está cheio, e que agora eles estão começando a andar pela Terra. E ele provavelmente estava certo, já que isso realmente começa a acontecer. Esse filme tem uma pegada muito diferente da maioria dos filmes de fantasma. Nesse, os fantasmas não te matam exatamente, eles fazem você mesmo se matar. O contato direto com esses fantasmas causa nos personagens um tipo de aflição, um desespero, que faz com que eles aos poucos desistam da própria vida. Então tu passa o filme todo se questionando sobre os personagens, se eles estão bem ou se eles já foram infectados pelos fantasmas e estão prestes a ir de base. E isso dá uma dinâmica interessante pro filme. Pô, aí complicou, velho. E além disso, esse filme tem uma cena que muitos consideram a cena mais assustadora dos filmes de terror. É uma cena que envolve apenas o silêncio e um vulto andando devagar em direção à câmera. E isso é o suficiente pra fazer qualquer um se cagar de medo. Devagarzinho. Eu acho que eu Caio é ia um ficar filme sem especial. Ele é paciência. um daqueles poucos filmes que realmente dão medo sem te dar nenhum tipo de susto. E sinceramente, ele é meu filme preferido de terror. E aliás, eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal Eu também. acho que eu já ouvi falar sobre esse filme aí, esse Cairo. Cara, vê se essa casa não parece daquele jogo que eu joguei de ter que tomar pílula, pra ver se não tá alucinando. Parece. Caraca. Noroi é um filme found footage, tipo o REC, VHS e tal. Ele conta a história de um jornalista investigativo chamado Kobayashi, que vai atrás de histórias paranormais. E uma delas é na vila Shimokage, na qual antigamente eram feitos rituais para apaziguar um demônio chamado Kagubata. Uma garota foi tida como desaparecida, então Kobayashi e seu cameraman ficam indo atrás de cada pessoa que já teve algum contato com esse ritual e investiga tudo o que dá até chegar na fonte. O cara fica indo em vilas estranhas, fica falando com gente estranha, inclusive com um cara que fica se vestindo de papel alumínio, e só vai disso pra pior, até o negócio ficar realmente tenso pro lado dele. Ah, e tem esse cara aqui que se parece com o Quagmire da família da Pesada. Caraca! Não tem nada de errado com ele, mas eu não queria deixar de citar isso. Mas falando sério agora, quando eu revi esse filme pra fazer o vídeo, eu percebi que ele é um filme que prende muito a atenção. A cada passo que o protagonista dá, tu fica tentando entender o que ele vai descobrir, e tu fica indo numa espiral de acontecimentos que não dá vontade de parar de ver. E bom, no decorrer do filme a coisa vai ficando bizarra, até a gente descobrir que tem rituais sendo feitos com o sacrifício de animais, crianças, e a tentativa de trazer aquele demônio, o Kagubata, de volta à vida. Vixe. Dá. Dark Water se trata de um filme que uma mãe se muda com sua filha pequena para um condomínio antigo. E lá tem algumas goteiras no teto que começam a aparecer. E não é o fantasma da goteira. É uma coisa pior. Tem a ver com o fantasma de uma criança. E quando o negócio é com criança já começa a ficar tenso. Já sei que vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Tudo isso começa a acontecer porque no andar de cima, 2 anos atrás, uma garotinha foi abandonada e desapareceu naquele prédio. E depois a gente tem a certeza que ela morreu lá de alguma forma, já que ela tá assombrando o lugar. E desde então ela começa a fazer essas aparições pra protagonista, tentando fazer com que ela se torne a sua nova mãe. Ixi. Não, aí não. Tá E se Aí não você dá, tem não. hidrofobia, é bom ficar bem longe desse filme. Porque o que ele mais mostra é goteira caindo do teto, gente se afogando e lugares inteiros sendo inundados.
Lake Mungo segue o mesmo formato de filme do Noroi, um found footage no estilo documentário. E eu arrisco dizer que esse é o found footage mais assustador que existe, pelo menos na minha opinião. Ele não tem jumpscares, não tem violência, e não tem nada na qual a maioria dos filmes se prendem pra tentar dar medo no espectador. E mesmo assim, Lake Mungo consegue fazer isso muito bem. Suspense? Suspense e cenas fortes. Mas por que ele é um filme tão bom assim, afinal? Bom, sabe quando tu vai ver um daqueles filmes que diz que é baseado em fatos reais? Pois é, esse filme não é um deles. Mas tu assiste ele pensando que ele é assim, de tão convincente e bem feito que ele é. Esse filme se passa em forma de documentário contando a história de Alice, uma garota que se afogou em um lago quando estava de férias com a família. Em um momento ela estava ali normal nadando, e no outro ela simplesmente desapareceu. E mais tarde, nesse mesmo dia, o corpo dela é encontrado no fundo do lago. Com o passar do tempo, enquanto a família investiga os acontecimentos, eles vão descobrindo detalhes sobre a Alice. E uma das coisas que descobrem é que, meses atrás, antes da morte dela, ela tinha ido a um lago, o Lago Mungo, pra ir numa festa com os amigos dela. E enquanto gravava o lugar com o celular, a Alice gravou uma coisa bizarra. Um fantasma aparece na frente dela, mas não é qualquer fantasma. O fantasma era a própria Alice ali morta, olhando pra ela. Que isso? Ela viu ela própria morrendo. E cara, quando eu vi essa cena, eu tava sozinho em casa, com a luz apagada, de madrugada. E eu juro que deu um arrepio na espinha, mano. E o pior de tudo é que Por isso depois o disso, título quando eu não achei que já assista tava sozinho. tudo de boa, É. isso aqui acontece. Que isso? Cara, Tem isso jump veio scare todo sim. Tem jump scare sim. Nada que eu cheguei a dar um pulo na cadeira. E é muito foda a forma como esse filme consegue te prender a atenção, igual o Noroi faz. Tem partes que ele simplesmente vai jogando uma foto na tela, e tu instintivamente fica tentando olhar mais de perto pra ver se tu enxerga um fantasma na foto, sem perder a atenção por um segundo sequer. Daqui a pouco sai um bicho da tela. E bom, esses são 7 filmes de terror que realmente dão medo. E tem mais vários e vários filmes que são desse jeito também. Então diz aí nos comentários se você já viu algum desses filmes e também achou eles assustadores. Só o sobrenatural. E se você assistiu cara. até aqui e gostou do vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal. Eu Belo pretendo vídeo, trazer belo mais vídeos do vídeo, tipo, e quando eles saírem você vai ser imediatamente notificado. É isso aí, meus filhotes e filhotas. Valeu, falou. Filhotes e filhotas. Cara, desses aí que apareceram, eu só conheço o Sobrenatural. Isso. E eu já ouvi falar sobre esse Cairo, mas eu não assisti. Mas já vi um vídeo sobre ele aí. Realmente falam que é bem assustador. Ponto positivo, ele não pegou esses filmes que são muito famosinhos. Ele pegou aqueles filmes mais que a galera não conhece, que podem realmente ser assustador. Mas a galera não conhece porque não hypou, né? Posso dizer assim. Mas gostei dele narrando. Gostei da explicação, gostei do jeito que ele conta, dá um medinho, uma tensão com a trilha sonora que ele bota no fundo do vídeo. E a gente vai imaginando tudo que ele vai falando, com as cenas que tá mostrando ali no filme. Eu também só assisti o Sobrenatural. E, sinceramente, também não gosto de assistir filme de terror sozinho. Por isso que toda vez que é filme de terror, vou assistir. Se for uma comédia, um romance, eu tô ali assistindo de boa. E você, já assistiu algum desses vídeos? Se já, escreve aí qual filme que você assistiu de terror e você falou, pô, esse daqui, se você assistir, vai dar medo. Escreve aí. Rapaziada, comenta aí. E se você assistiu algum desses, fala aí, beleza? É isso, o link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.